Olá, boa segunda-feira para você que está aí do outro lado ligadinho no TV Esportes. O clima é de Copa do Mundo. O Brasil não foi lá muito bem na estreia, mas a gente não para e continua atento às demais competições que estão acontecendo aqui no estado, como, por exemplo, as disputas de voleibol masculino e feminino dos JUGs, os Jogos Universitários Gaúcho. Foi um fim de semana de muitos saques, cortadas, defesas acrobáticas e jogadas espetaculares no ginásio da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, aqui, bem pertinho da capital. Organizado pela Federação Universitária Gaúcha de Esportes, a FUGE, o campeonato começou no sábado, com a realização dos jogos da fase de grupos. Este ano, 9 universidades aqui do estado entraram na disputa pelo título, tanto no masculino quanto no feminino. Entre as gurias, a Universidade de Passo Fundo mostrou toda a sua força. Sem perder um único set nas 4 partidas disputadas, a UPF fez a festa, conquistando seu 8º título na competição. Na final, passou sem problemas pela Universidade Federal de Santa Maria, por 3-0. Depois, foi só comemorar mais uma taça. Na briga pelo 3º lugar, o time da casa, a Fevale, bateu a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, também por 3-0. Já entre os homens, o título ficou com a Fevale. No confronto decisivo, uma vitória categórica sobre a URGS por 3-0. Também com direito à festa, é claro. Na 3ª colocação, ficou a Universidade Federal de Pelotas, que bateu a Unicinos por 3-1. E a gente continua nas quadras, agora para falar de basquetebol. No próximo fim de semana começa a Liga de Desenvolvimento de Basquetebol para jogadores de até 23 anos. União Corinthians e Caxias do Sul Basquete são os representantes gaúchos. E para falar dessa competição, mas também da participação do Clube da Serra na última temporada do Novo Basquete Brasil, vamos conversar com o presidente Bruno Tronca. Presidente Bruno, seja bem-vindo ao TV Esportes. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade aí, falar de basquete, falar de uma modalidade que no Brasil tem crescido tanto, tem muita história, mas nos últimos anos tem evoluído muito. As últimas Olimpíadas mostraram um pouco disso, porque ficamos entre os 8 principais países no maior campeonato de qualquer esporte que seja, né? As Olimpíadas, algo tão importante. E para nós é uma felicidade poder participar aqui com vocês e principalmente falar um pouquinho do que é a primeira divisão, o campeonato mais importante do basquete nacional, que é o NBB, e todo esse desenvolvimento que a gente tem junto com jovens, com categoria de base e, como tu mesmo disse, na próxima semana a gente começa uma etapa muito importante que é o LDB. Presidente, a temporada passada ficou nos playoffs. Deu aquele gostinho de poderia ter ido um pouquinho além? Sim, poderia ter ido um pouquinho além, mas muito mais importante que ter vencido a etapa e ido adiante foi o trabalho que foi feito, que foi plantado. Juntando um pouquinho do que foi dito no respeito do LDB do ano passado, na minha primeira reunião com os garotos, eu expressei a minha opinião de que mais importante do que vencer o campeonato, no caso na época o LDB, era o quanto nós íamos poder usufruir e aproveitar dos jovens talentos no NBB. E o NBB é um pouquinho da mesma página, da mesma meta, porque mais importante do que passar de etapa foi o resultado da construção do projeto. Viemos de 2 anos atrás um resultado muito ruim, onde nós ficamos em penúltimo no campeonato, e ali a gente aprendeu com alguns erros, algumas falhas, até mesmo na formatação, como desenhar uma equipe, qual a composição de jogadores experientes com jogadores jovens, e a gente começou a colher frutos baseado nessa experiência, no que a gente conseguiu tirar de aprendizado. A temporada passada já foi uma temporada que tivemos um resultado melhor, e realmente, essa temporada deu um gostinho de podia mais, até porque, não vamos polemizar, mas por alguns erros de arbitragem, nós podíamos ter passado de fase sim,
e estaríamos ali disputando as quartas de finais, que não chega a ser não seria uma novidade para a gente, porque em 17 e 18 nós ficamos em quinto no campeonato, então nós chegamos nessa fase de quartas de finais, mas é dar continuidade, é não olhar para o que não depende de nós, o que depende de terceiros, fazer o nosso melhor e trabalhar para que essa temporada seja melhor do que a última. Mas tudo começa pelo LDB, que tem sido uma etapa extremamente importante, é praticamente uma base para pensar no que nós vamos fazer no NBB, porque a partir do que a gente consegue colher de frutos de jogadores em relação a esse elenco em si do LDB, a gente consegue pensar e formatar o que são as nossas necessidades para o NBB. E agora com a saída do Chamel, que além de ser um craque, era uma liderança em quadra, está trazendo novos talentos, está promovendo gente da base. Como é que está a equipe para esse novo ano que começa? O Chamel foi uma participação extremamente importante na história do Caxias Basquete. Lá na primeira temporada que ele veio, foi algo um pouco surreal, porque ele é um cara que tem uma história muito grande e a gente não imaginava que ele quisesse mudar de local de onde ele mora, a cidade que ele criou raízes, que foi Mogi, mas ele estava extremamente entusiasmado em poder trocar de ares e poder finalizar os últimos anos de carreira dele em um lugar que ele se sentisse bem. E para Caxias do Sul, como cidade, isso foi incrível. Foi incrível porque ele trouxe uma aura gigante para Caxias. Na temporada passada, a gente não pôde oferecer para ele toda a exposição que ele merecia, até um elenco que ajudasse ele. Mas essa temporada, a última no caso, isso foi um pouco mais possível. Como tu mesmo disse, ficou com um gostinho que ele podia mais, e podia mesmo. E o Chamel, ele não foi só uma influência dentro de quadra, porque dentro de quadra ele é importantíssimo pelo talento, pelo respeito que todos os adversários, a arbitragem, os técnicos, né, dos outros times têm por ele, mas como influência para jovens, mostrar que Caxias do Sul é uma cidade que já está no radar do basquete faz muito tempo, que não é só mais uma equipe que veio para participar, não é para participar, é para competir de verdade. Do contrário, não teria vindo para cá um nome como Chamel ou como Larry Taylor na temporada passada. Isso trabalha muito até na expectativa dos jovens, de saber que às vezes tu mora no interior de um estado que não tem basquete profissional hoje. E você vai ter, sim, oportunidade, esperança, espaço para jogar como adulto aqui em Caxias do Sul. Então, esse é o nosso trabalho, é desenvolver base, ser competitivo no adulto e, principalmente, sempre que houver oportunidades, oferecer esse espaço para jovens talentos e continuar crescendo. Porque se hoje nós somos, como eu citei no início, uma das 8 seleções principais no mundo pelo posicionamento nas últimas Olimpíadas, é porque tem sido feito esse trabalho por todos os clubes que acabam alimentando a médio prazo a seleção brasileira. E quais as expectativas para essa Liga de Desenvolvimento que está começando agora? Olha, eu tenho até que me comportar um pouquinho quando eu falo em expectativa, por causa que nós temos um elenco muito legal esse ano. Há 5 anos atrás, quando a gente voltou a jogar, a gente ficou 2 anos sem disputar a NBB. Quando nós voltamos, a Liga de Desenvolvimento era uma obrigatoriedade. E a gente fez da forma que dava para fazer no primeiro ano e traçamos uma meta. Todo ano melhorar, todo ano dar um passo adiante. Lembrando, não necessariamente vinculado ao resultado, se eu fui para etapa ouro, fiquei na etapa prata, mas evoluindo que diz respeito ao desenvolvimento desses atletas e quanto deles eu consigo usufruir e botar a jogar no NBB. E para mim, todos os anos foi uma evolução, muito mérito do Bruno Lopes, que hoje não vai estar mais conosco, ele acabou se transferindo, ele vai ser um auxiliar técnico e técnico do LDB em outro clube, mas a gente trouxe agora o Flávio Espiga, que é um técnico muito experiente, já foi do NBB, já trabalhou no Fortaleza como head coach, e ele vem nos ajudar a pegar esse elenco de LDB, que na minha opinião é o mais completo que nós já tivemos. Nós vamos ter aí pelo menos 3 jogadores que jogaram conosco no último NBB, o Mena, Thiago e o Miquel, que já vem com uma boa carga de minutos de experiência no NBB. O Naka, que é um armador que virou praticamente o segundo armador do Pato nessa última temporada, com muitos minutos de quadra. 2 pivôs, o Natan e o Jonathan,
que estão vindo do Botafogo e que também tiveram muita minutagem junto ao Botafogo. Experiência. Quando a gente fala em minutos de quadra, a gente fala em experiência, e nós estamos falando de meninos sub-22, aí, de 22 para baixo, que tiveram uma expectativa de estarem expostos a testes no NBB. Então, assim, eles vêm com experiência de NBB, mas para jogar o LDB. Para mim, a minha percepção, não quero botar pressão neles, mas é uma expectativa grande, porque realmente a gente vai conseguir conciliar meninos que já têm experiência de NBB, jogando o LDB, mas pensando logo ali na frente, na próxima temporada que começa a final de outubro. Presidente Bruno Tronca, muito obrigado pela entrevista e sucesso nessa temporada que está começando. Obrigado a todos da TV, obrigado pela oportunidade. Convido todo o público gaúcho que gosta de basquete a nos acompanhar, se não for aqui pertinho, em loco, pelas transmissões, porque a gente não representa somente a Serra Gaúcha, a gente representa todo o estado. E agora o assunto é futsal. A CBF e Velhos de Camaquã passam por sufoco, mas garantem vaga nas quartas de final da Copa da Liga. Teve drama e sofrimento, mas o final foi feliz para os times gaúchos envolvidos nas oitavas de final da Copa da Liga, competição que está sendo disputada pela primeira vez este ano. Começamos pela CBF, que conseguiu eliminar o Joaçaba nos pênaltis. No tempo normal, um gol para cada lado no ginásio Unoesc. Como nenhum time conseguiu marcar na prorrogação, a decisão foi para as penalidades. E aí, a laranja de Carlos Barbosa levou a melhor sobre a equipe catarinense, vitória por 4-2. Já o Vélez fez um jogo eletrizante com o Lages no ginásio Jones Minosso. 3-3 foi o placar nos 40 minutos regulamentares. No tempo extra, um gol do ala Lucas Schwartz decidiu o duelo a favor dos alviazuis. Os adversários de Vélez e a CBF nas quartas de final serão conhecidos nesta quarta-feira por sorteio. O Atlântico de Erechim era o outro representante do estado na competição, mas o Galo foi eliminado logo na primeira eliminatória. Novidade no calendário do futsal brasileiro, a Copa da Liga começou com 32 clubes, os 16 da Liga Nacional, mais os 16 da Liga Silver. E o TV Esportes desta segunda-feira vai ficando por aqui. Fique com as imagens da festa do Grêmio pela conquista do Campeonato Gaúcho Sub-17, ao vencer o Inter nos pênaltis, sábado, no CT Colorado, em Alvorada. E nós voltamos amanhã ao vivo ao 12h15. Tchau!